povo, como vocês estão? Tivemos o News nessa quarta-feira à noite, inclusive se você não assistiu, eu convido que assista, que nos acompanhe, né? Sempre nas quartas, quintas e sextas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Nas quintas, só se tiver bastidores como nessa, né? Vai ter. Mas enfim, fica o convite, o programa tá muito legal para vocês, é para trazer o resumo de notícias, comentadas também, lógico, mas para te atualizar. E bom, no final dessa quarta-feira, então, no programa, a gente, lógico, teve que debater sobre a janela do Atlético, como foi essa primeira janela do ano. E o Vitinho até traz a informação, né, de que o que ronda os corredores do Atlético é de que o clube realmente não fará investidas nessa outra janela que se abre agora, que são as janelas dos estaduais. E isso preocupa muito mais. A gente já falou, né? Fiz um vídeo ontem falando quanto a janela já foi insuficiente, mas que ainda tem esse prazo do dia 4 até o dia 27 de março, caso os clubes queiram contratar, né, atletas que estavam ou estão ainda, né, alguns não terminaram, estão atuando nos seus campeonatos estaduais. E é lógico, a primeira janela a gente esperava que o Atlético fizesse um bom elenco, um elenco forte, um elenco que muito competitivo para disputar essa Série A, em termos de questão de jogadores para virem a ser titulares. Trouxemos alguns, lógico, e claro, ficou ainda algumas lacunas. Duas principais delas, que são o centroavante e o zagueiro, em que a gente está a uma suspensão, a uma lesão de algo muito mais sério. O Atlético ligar o alerta mais do que vermelho daí para ver o quanto a gente precisava. Por enquanto, parece que o clube, ao olhar para essa situação e falar que não vai fazer nenhum investimento nem nos estaduais, acha que está tudo ok, que está tudo controlável. E tudo bem, nos 11 iniciais pode ser, mas se o Viveiro já tem um cartão amarelo, leva mais 2 cartões amarelos, nós vamos acabar ligando o alerta. A falta de um centroavante, principalmente, né, um centroavante que seja, não essa sombra do Viveiros, mas um número 2 e às vezes até alguém que possa jogar junto ao Viveiros em determinadas situações, em determinados esquemas. E dentro dos estaduais existem sim nomes em que o Atlético pode investir para compor elenco. Existem nomes que podem ser boas opções de banco. O que a gente precisa é ter elenco, é ter opções melhores do que as que estão aqui e opções que nem existem no banco. E que o Atlético não parece ter ligado o alerta vermelho para isso ainda. O que é extremamente preocupante. Extremamente preocupante o Atlético, mais uma vez, querendo errar na mesma coisa de novo. Querendo cometer, parecendo que não, né, não aprendeu nada com os erros do que foram os últimos anos. Lógico que vai ter a janela no meio do ano para consertar as coisas de novo. Mas seria muito mais fácil já ter feito isso agora. A gente trouxe, né, os 5 reforços que a gente fala que vieram nessa janela, né? O Alejandro Garcia e o Gilberto vieram em dezembro de 2025 ainda. Jadson e Portilla foram anunciados no dia 3 de janeiro e Luiz Gustavo no dia 23 de janeiro. Ou seja, a gente ficou aí fevereiro e esse iniciozinho de março completamente inoperantes, completamente se envolvendo em novelas, completamente sem conseguir trazer nada, sem conseguir fazer mais, sem conseguir ser criativos e inventivos, sem conseguir realmente trazer principalmente essas 2 peças, né? Agora a gente sabe, o Atlético diz estar atrás de 4 peças, que é o centroavante, o zagueiro, um lateral direito e um ponta. E no fim não vai trazer mais nada, não vai trazer mais nenhum. Eu espero muito que essa informação não se confirme. Eu espero muito que o Atlético entenda que precisa sim. Alguém lá dentro ligue esse alerta que precisa. E que sim, se pode fazer um bom investimento na janela do estadual. Para compor elenco, para trazer opções para esse elenco para disputar a Série A. E que vão fazer falta. Em algum determinado momento a gente sabe, vão fazer muita falta. A gente já viu isso acontecer nos outros anos. Além do que, né, você dá ao Odair esse ano, essa Série A, depois, né, da Série B que ele conseguiu fazer, conseguiu levar o Atlético de volta para a elite do futebol, quando já nem parecia ser possível mais. Ele faz isso e, lógico, tem todos os méritos de continuar ao comando, tem todos os méritos de ter essa oportunidade dentro da Série A. É o responsável por pensar futebol lá dentro, é o responsável por conseguir fazer, né, essas janelas, esses mercados de transferências juntamente à direção. É um time todo montado pro Odair.
E o Odair pede seus reforços. Lógico que pede, precisava de pelo menos 8 peças. E, né, veio aí metade, praticamente, disso. Ainda falta. Então, de certa forma, o clube falha com o Odair também. E isso ainda pode gerar outra situação preocupante, que é realmente o Odair ficar, né, no mínimo aí, descontente com tudo isso. Né, se sentir prejudicado também no seu trabalho para o clube não dar as opções que ele merecia e poderia fazer mais dentro desse campeonato. E na sequência de jogos que vai vir muito difíceis, não só pelos próximos 4 jogos que são difíceis, mas, né, dentro dessa Série A gente sabe qual é o primeiro culpado do que acontece quando acontecem essas coisas, quem é o primeiro a ser mandado embora. É o técnico. E aí, o Atlético vai assinar de vez a cartilha dos erros, vai assinar de vez que não aprendeu com os erros. Vai trazer quem daí no lugar? Alguém que pensa futebol super diferente, mas que vai ter que lidar com um time, com as peças feitas para o jeito que o Odair pensa futebol? São muitas nuances que perpassam para a gente entender como perpassa por tudo, por todas as decisões de gestão do Atlético. Tem que fazer um elenco competitivo, você tem que dar isso ao seu técnico, dar essa oportunidade de poder trabalhar com o que tem direito, com o que merecia, com pelo menos dar opções. O Atlético não vem fazendo isso. E depois vai jogar a culpa, né, no técnico, vai demitir diretor de futebol, mas as peças que já estavam aqui, quando os mesmos erros já foram feitos, continuam lá. Então, assim, difícil e muito, muito preocupante. Eu recebo essa notícia de uma forma muito, muito preocupante de trazer para vocês, né? A gente precisa ligar esse alerta de alguma forma. Vão esperar até o jogo do Fluminense, que é dia 15, para acontecer alguma coisa, e que seria super normal o Atlético perder, é fora de casa, o Fluminense vem numa crescente, é um time com muito... Tá ali, vai brigar entre o topo desse campeonato, a gente já sabe. E aí vai ligar o alerta no dia 15, faltando poucos dias para acabar a outra janela, que teve oportunidade, poderia ter trazido agora, que tem todo esse tempo sem jogo e o reforço já treinando junto com o time. Enfim, decisões realmente complicadas e que eu espero de verdade que o Atlético entenda o quanto antes que pode sim e poderia trazer peças ainda nessa janela do estadual. Espero muito que a notícia nos confirme, de que mudem de ideia pelo menos, e que alguma coisa seja feita. Acho que todos os torcedores estão esperando por isso. E merecem isso, não só nós, né? O Odair merece, o time merece, enfim, ter pelo menos essa chance de ter opções dentro do elenco. Bom, deixem nos comentários aí a opinião de vocês também, assim como o like, que é muito, muito, muito importante aqui pra gente na Threads, para ajudar o nosso conteúdo a chegar em mais atleticanos e em mais queira acompanhar também o futebol no Brasil, principalmente as notícias aqui do Atlético. É isso, muito obrigada, até mais.